sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje eu estou aqui na cidade de Cachoeira, na Bahia, uma cidade histórica que você vai conhecer um pouquinho aqui no canal Arqueologia Alternativa. Cachoeira é uma cidade colonial, bem do início da colonização. Eu estive aqui a primeira vez em 2012, quando eu vim fazer o meu primeiro estágio de arqueologia subaquática em Madre de Deus. Cachoeira é aqui no Recôncavo Baiano, uma região que foi ricamente colonizada bem no início por Martim Afonso de Souza, que é o mesmo colonizador da região onde está a minha cidade, lá em Santos, no litoral de São Paulo. E Cachoeira, assim como Santos e como as primeiras cidades coloniais, foi rica em engenhos de cana-de-açúcar. Então aqui tem muito na cultura material dos traços da colonização portuguesa, que são as igrejas católicas, os fortes e os engenhos de cana-de-açúcar, as ruínas da maior parte deles, porque hoje eles não funcionam mais e não mais naquela técnica como existia há muito tempo no passado. Não é só de construções e de cultura material de matriz europeia que se faz a cidade de Cachoeira. Ela é muito famosa por uma outra coisa também. A primeira vez que eu vim aqui, eu conversei com a mãe de uma amiga minha, uma baiana, a Mariazinha, mãe da Ana Paula, e ela disse: "O que tu foi fazer em Cachoeira, menina?" E eu: "Ué, mas por quê? Tu não sabe que lá é onde tem os terreiros os mais fortes da Bahia?" Eu falei: "Não, não sabia, não." E aí a Mariazinha me despertou para isso. E depois, num outro momento, eu conheci o Jackson, que é um estudante de história, que assiste o nosso canal, que acompanha desde o começo. E ele estuda aqui na Federal do Recôncavo Baiano, estuda as religiosidades de matriz africana, o candomblé. E o Jackson me explicou que os terreiros mais novos daqui, eles têm no mínimo 100 anos. Ou seja, eles são muito antigos, desde esse período mesmo da colonização, alguns. E eles têm a questão da africanidade muito preservada e práticas bem parecidas com o que os africanos trouxeram lá da África nos seus navios. Então, essa é uma outra característica da cidade de Cachoeira. E aqui na Bahia toda, e muito Cachoeira, Salvador, a gente observa que a religiosidade católica e de matriz africana se mistura no que se chama nos livros de história de sincretismo, mas eu não entendia isso até pisar aqui, que todo católico, ou pelo menos uma boa parte deles, é um pouquinho do candomblé, e muitas pessoas que são do candomblé também são católicas, e a gente vê isso nas misturas. Por exemplo, hoje o Alan Maurício, que também é um estudante aqui de museologia da Federal do Recôncavo Baiano, me explicou que a comunidade da Boa Morte é do candomblé. Mas a religiosidade da Boa Morte, as festividades, elas começam dentro da Igreja Católica. E você também deve conhecer, porque aqui no Brasil se sabe muito e se fala muito sobre a lavagem da calçada do Bonfim em Salvador. Então as baianas, representando o candomblé, lavam as escadarias dessa Igreja Católica do Nosso Senhor do Bonfim. Então aqui na Bahia as religiosidades se misturam muito e não tem como separar. Não sei se sincretismo é bem a palavra certa para isso, mas é meio que uma coisa só. Aí no fundo da minha imagem vocês observam à minha direita, do outro lado do rio Paraguaçu, a cidade de São Félix, e aqui à minha esquerda onde passava as linhas de trem. Então São Félix e Cachoeira são duas cidades, uma do lado da outra. E ontem o Alan também me explicou que os Dunningham, uma família alemã que viveu aqui de fazendeiros, foi responsável por boa parte do desenvolvimento econômico aqui da região, porque tinha suas terras e o seu comércio e tudo agrário seu aqui na região,
resolveu construir estradas e trazer uma série de benefícios de infraestrutura que facilitaram com que Cachoeira e São Félix tivessem a sua economia muito adiantada. Eu já vi fotos, você está me vendo aqui na região do cais, do porto de Cachoeira, em que grandes navios aportavam bem aqui onde eu estou e as pessoas desciam e subiam nos navios por aqui. Hoje em dia não existe mais essa navegação de grande porte aqui no Rio Paraguaçu, mas até o final do século XIX, início do século XX, era muito comum ainda grandes navios entrarem aqui para escoar a produção de açúcar aqui da região de Cachoeira. Eu atravessando a ponte de Cachoeira para São Félix a pé. Então, atrás de mim vocês podem ver a ponte de ferro por onde passava o trem. Essas pontes eram bem conhecidas no século XIX. As pontes de ferro não eram feitas no Brasil, elas vinham da Inglaterra. O material todo pré-moldado. Em várias partes do Brasil a gente encontra isso, inclusive na construção da Estação da Luz, tão conhecida lá em São Paulo. Então, a tecnologia do trem que veio para o Brasil veio toda da Inglaterra. Você sabia disso? Escreve aqui já a sua opinião nos comentários. Agora eu atravessei a ponte e não estou mais na cidade de Cachoeira, e sim na cidade de São Félix, que também é histórica do outro lado da margem do Rio Paraguaçu. Vamos conhecer alguns lugares que eu vou mostrar para vocês. Olha ele aí, hoje os armazéns Daniman viraram um centro cultural. Vamos lá conhecer? Olha só que lugar bonito. Ele foi todo organizado por dentro. Aqui no prédio da Daniman funciona então um centro cultural lá na frente e atrás uma fábrica de fumo. Vocês vão poder ver um pouquinho só da produção, porque não deu pra gente filmar muito, mas alguns detalhes a gente pôde. Vocês vão ver que a maior parte das trabalhadoras são mulheres, porque segundo me explicaram, elas têm um trato mais delicado na forma de cortar a folha do fumo e organizar. E segundo informações também, a Daniman exporta esses charutos para mais de 70 países. E um dos países que são dos maiores consumidores é a Alemanha. Aqui termina o nosso vídeo sobre Cachoeira e São Félix no Recôncavo Baiano. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e na página do Facebook, Arqueologia Alternativa. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu já sei que o meu canal é conhecido na Inglaterra e em Portugal. E agora eu acabei de encontrar uma francesa, nós conversamos num portunhol, françoinhol, e ela falou que vai acompanhar o canal, então agora a gente tem também a França acompanhando o canal Arqueologia Alternativa. Então, au revoir!